Olá pessoal, lembram da bancada de Muirapiranga? Pois é, teve um probleminha e a gente vai ver como vamos consertar, né? Ó, ela tá aqui, ó, do jeito que tava, né? Mas teve alguns problemas, né? Daí eu tive que trazer ela de volta para consertar. Venha dar uma olhada para cá. Ela acabou empenando, olha, dá uma olhada aqui. E empenou muito. Viu? Bom, então a história dessa bancada é o seguinte, a gente encontrou essa prancha de Muirapiranga, que é uma madeira muito especial, muito bonita, mas ela não estava em equilíbrio com o ambiente, em equilíbrio de umidade com o ambiente, né? Só que a gente pensou bem e resolvemos arriscar fazer, né? Porque o vendedor, inclusive, ele falou que uma peça nessa espessura dificilmente vai empenar, e ele ainda recomendou a gente usar resinas somente em um lado dela, né? E até que fazia sentido, porque ela, uma peça grande, dura, de grande espessura, ela às vezes ela não empena assim, né? Só que no caso, como ela é selada de um lado e com resina, ela só vai trabalhar somente de um lado, né? Então ela acabou secando muito e empenou, né? Porque nessa parte aqui ela não contrai, só um lado, né? Uma outra coisa que aconteceu também é que uma madeira dura, normalmente ela não seca fácil, assim, solta, né? Então eu pensei, não, essa madeira ela vai demorar muito tempo e vai secar gradualmente, né? Como a gente selou um lado só, né? Ela vai, com muitos anos depois, ela vai secar, né? Só que não. A Muirapiranga, curiosamente, sendo uma madeira dura e pesada, né, uma madeira densa, dura e pesada, curiosamente ela até que seca muito bem, muito fácil e rápido. Inclusive, a prancha que sobrou aqui, que eu precisei serrar algum tempo atrás, ela estava aqui só largada e eu serrei e ela já estava em equilíbrio, só porque eu tabiquei ela, né? Só porque eu deixei ela bem empilhada. Então ela é uma madeira bem curiosa, uma espécie diferente, né? Só que a gente não sabia disso e a gente resolveu arriscar. E a gente acabou colhendo o problema, né, dela ter empenado, né? Então a gente vai resolver e vamos ver se vai dar certo, né? Espero que dê certo. Então, o que eu vou fazer para corrigir esse problema? Desempenar uma madeira super dura, pesada. Bom, com precisa de muita força, né? Mas o que eu penso em fazer? Eu vou pegar ela aqui, né? Do jeito que ela tá. Bem aqui, eu tenho que mostrar aqui atrás. Eu vou abrir rasgos aqui para evitar que ela rache. Mesmo assim, tem muito perigo de que ela rache, né? Na hora de eu forçar para endireitar ela, né? Mas eu vou abrir ranhuras aqui com a serra circular. Aí eu vou colocar aqui, ó, em algo bem forte, que são 2 pedaços de trilho de trem que eu já preparei aqui, ó. E eu deixei eles na posição onde eles vão ficar. E vou colocar força nela, né? Colocar uns sargentos ali e forçar ela a voltar ao que era antes. E torcer para que ela não rache, né? Que é um grande perigo que eu vou ter que lidar com isso depois, né? Se ela rachar, eu vou ter que dar um jeito de consertar, né? Ela voltando a ficar reta, eu vou abrir rasgos daí no sentido transversal, colocar um ferro ali, um ferro forte, e largar resina em cima, selar ela completamente, e a resina deverá então soldar ela naquela posição. É isso que eu espero. E aí ela vai ficar aqui por pelo menos uma semana até curar totalmente a resina. Depois disso, se tudo der certo, refazer o acabamento daí do outro lado, que deve estar riscado, né? Depois de bastante tempo, né, porque ela vai precisar ficar muito tempo até curar, aí eu vou entregar, né? Então, se você quiser ver como que desentorta uma madeira dura, fique até o final do vídeo e vamos ver se dá certo, né?
99,4 kg. Agora eu vou colocar os grampos e você vai poder ouvir os estalos da madeira se ela chegar a rachar. E aí a gente vai ter que ver o que fazer depois, né? Gostaria que não tivesse acontecido, mas aconteceu. E a sensação de ouvir os estalos de algo que você trabalhou muito se rachando é uma sensação muito desconfortável. Então agora, depois de eu ter coberto com a cola quente, né, as rachaduras da peça, né, e aqui nesse sulco que foi feito com a tupia, eu vou colocar a barra com esses arames aqui, né, tanto para separar a barra da parte de baixo, para a resina penetrar, né, e também fica fácil de trabalhar aqui, né, de levantar caso precise, né. Aqui eu encapei para que a resina não colhe nas vigas e a peça está nivelada, porque eu já fiz essa parte aqui de baixo, que seria a base já nivelada pensando nisso, né. Então chega a hora da resina, né. E aí eu vou colocar resina e vamos ver o que vai acontecer, né? Quase uma semana depois, agora eu vou soltar os grampos e eu deixei tudo esse tempo aí para curar bem a resina, para que não tenha problema, né? Porque essa resina demora mais tempo, né? Mas aí eu já vi, mesmo menos de uma semana depois eu vou soltar, né? Eu já comecei a soltar aqui. Eu já notei que ela está bem dura, né? Então eu vou soltar todos eles, né? Isso aqui foi feito no sábado e hoje é numa quinta-feira. E pelo que eu tô vendo, vai dar certo. Ela não estava retornando, né? Endureceu. Por isso eu encapei, para não colar. Se eu não tivesse encapado, ele estaria grudado. Agora eu vou só dar uma corrigida aqui com lixa, né? E vou passar mais uma demão para terminar de selar a peça aqui na parte de baixo, para que ela não tenha mais interação com o ambiente. E depois vou virar e dar acabamento novamente do outro lado e assim espero que ela fique para sempre, né? Agora não haverá mais problema.
Uma coisa curiosa que aconteceu aqui, quando a gente forçou a prancha, né, para ela voltar, nos trechos onde a prancha cedeu, ó, a resina desgrudou e formou essas manchas aqui. Então agora eu vou ter que remover isso aqui e depois dar uma lixada e preencher novamente com a resina para não ficar as manchas, né? Então, depois de ter passado uma demão de resina, ela está curada aqui. Eu não mostrei no vídeo, mas aqueles baixos relevos que ficaram depois de eu ter arrancado parte da resina, né? Eles foram fechados, né? Eles foram selados com a resina por cima e nivelados, né? Só que o que aconteceu? Quando eu passei aquela resina toda aqui, eu notei que algumas partes que eram essas partes aqui, e algumas partes aqui que eu acho que não vai dar para enxergar aí, elas ficaram algumas manchas esbranquiçadas, que ficaram por baixo da resina. Então eu preferi arrancar, né? Eu tirei com uma espátula o máximo possível de resina e deixei só selado, né? Que nem aqui dá para ver ainda o baixo relevo aqui. Lá já não, lá já nivelou. Mas aí eu preferi arrancar porque eu precisaria lixar novamente porque se eu tivesse deixado a resina, eu correria o risco de eu ter que remover toda a resina na lixa, que seria muito mais difícil. Então eu arranquei, deixei meio assim, meio desnivelado, porque agora eu vou lixar e tirar essas manchas que não estão aparecendo agora, né? Essas manchas aqui, elas aparecem às vezes e é comum, mas elas saem na lixa, elas são superficiais. Então com a lixa a gente arranca essa parte manchada e chega na resina límpida, né? Bem transparente. Só que as manchas que eu enxerguei aqui não eram essas aqui, eram umas manchas que ficaram por baixo. Por isso eu precisei fazer isso e perdi um bom tanto de resina. Mas é melhor perder do que ficar um tempão aqui arrancando resina na lixa, né? Então agora eu vou lixar de novo, principalmente nessas partes onde eu vi manchas, né? E aí depois de secar tudo, reaplicar a resina para nivelar novamente, né? Então, vamos lá. Esse é o resultado final, depois de ter tirado a resina, lixado e reaplicado outra demanda de resina, aí ela ficou pronta para fazer o acabamento, né? Aí eu lixei, fui subindo de grãos, polimento, né? Até a exaustão, né? Aí ela ficou assim, né? Ela agora está retinha e não deve empenar mais. Como dá para ver, o meu trabalho é sempre cheio de surpresas, né? Eu não tinha feito algo desse tipo de desempenar uma madeira desse jeito, né? Mas eu imaginava e eu sabia das dificuldades que ia encontrar, né? E essas coisas levam a aprender muitas coisas, né? Essas dificuldades, né? Mesmo nesse último período aqui de lixar e polir, eu fui descobrindo coisas que, tipo, eu não tinha boa leitura das lixas que eu estava usando e eu fui aprendendo, né? E acabou dando muito mais trabalho do que eu imaginava. Então, às vezes acontecem essas coisas, mas quando termina, né? Daí ele é satisfatório, porque aquele trabalho todo valeu a pena, né? Eu aprendi muita coisa e consegui entregar um resultado bom, né, para o cliente. Né? Então esse que foi um trabalho bem complicado que eu fiz, né? Se quiserem ver mais coisas assim, inscreve-se no canal e nos vemos lá.